Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Toda semana a gente procura aqui trazer um tema para nossa reflexão à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana nós aqui procuramos dar uma paradinha na nossa vida, na nossa correria, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. Depois esse vídeo ele vai também lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17, onde tem uma playlist que a gente pode até mais facilmente compartilhar com outras pessoas. Não esqueça de deixar sua curtida aqui no Instagram e também lá no YouTube, porque isso também ajuda a que a gente possa expandir, né, esses vídeos, esse conhecimento para mais pessoas. Então, mais uma vez, muito boa noite para quem está entrando aí agora, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos então iniciar o nosso Evangelho agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja mais uma vez no meio de nós, para que nós possamos realizar o nosso Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu trouxe um tema falando muito sobre o nosso encontro com a realidade. E a gente sabe que muitas vezes a gente vive mais um mundo interior nosso de fantasia do que realmente da realidade da vida. Então vamos entender isso, entender como é que os mecanismos do ego, principalmente os do orgulho, do egoísmo, né, quando não se encontram equilibrados, como muitas vezes faz com que a gente não se atente a determinadas coisas do caminho. Eu trouxe uma passagem do Evangelho aqui, que fala sobre a verdadeira pureza da nossa alma, aquilo que é realmente a verdade, que é diferente da realidade social que muitas vezes a gente construiu e se identifica. E essa realidade muitas vezes tem muito a ver com as nossas faltas, carências que nós tivemos desde a nossa infância, ou de marcas de comportamentos que nós já trazemos já dos arquétipos construídos de outras personalidades em outras existências. E Jesus fala aqui a respeito justamente dessa pureza, da pureza de coração. Então vamos lá. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo
Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora não fez também o que está de dentro? Essas passagens estão em Mateus, no capítulo 15, versículos de 1 a 20, e Lucas, no capítulo 11, versículos de 37 a 40. E aqui fica bem claro, né, a posição, o que Jesus estava explicando aqui, sobre a qualidade dos nossos pensamentos, sobre a qualidade dos sentimentos e daquilo que fala a nossa boca. E quantas vezes, por invigilância, nós não deixamos sair palavras da nossa boca que vai ferir outra pessoa, que vai causar grande prejuízo a outra pessoa, quando a gente mente, quando a gente não tem o compromisso com a verdade, quando se dá falso testemunho e tantas outras coisas que a gente costuma ver. E como eu falei, os fariseus naquela época estavam muito ocupados com os rituais e com a limpeza exterior, mas não estavam ocupados o suficiente para se manter o seu coração, o seu pensamento realmente como deveriam estar, dentro da honestidade. E hoje a gente vê muito isso acontecendo. Muitos rituais, muitas crenças, símbolos exteriores que não impede que os seus seguidores cometam um assassinato, ou um adultério, ou uma espoliação, ou que faça calúnias contra os seus próprios irmãos. Então, se esse lugar só tem aparência de santidade, mas não evita nada disso, então de que vale tudo isso? E Jesus fala: toda religião que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade e nada vai ficar, porque ele diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Isso no que diz respeito às crenças. Vamos agora para a nossa individualidade. Como é que a gente tem se comportado diante da nossa realidade? Geralmente, quando a gente tem o nosso ego iludido,
a gente busca sobreviver procurando muitos mecanismos de fuga da realidade, vivendo uma vida ilusória, usando máscaras diante das pessoas de acordo com as circunstâncias, em defesa dos próprios interesses. Interesses geralmente mundanos. E aí, a pessoa nesse interrelacionamento com outra pessoa, muitas vezes não se deixa ser natural. Engana o outro apenas para sorver do outro algum prazer ou algum interesse financeiro ou alguma coisa satisfeita. Então, usamos da nossa palavra, usamos dessa máscara social justamente em prol apenas dos interesses, projetando os nossos conflitos ou introjetando aquelas realizações não realizadas, partindo para a inveja. E tudo isso aprisiona o homem ainda, como aqueles fariseus, a tudo isso que a gente vê na sociedade hoje. É o que eu sempre falo aqui, o mundo é uma projeção mental de cada um. Eu vejo quanta disparidade existe nos relacionamentos humanos hoje. Quanta falta de valor se dá a uma amizade, a um relacionamento amoroso. Quanto que essa realidade que se vive hoje está mais machucando as pessoas, e em nome de uma posição social, em nome de uma polidez social, se age com tanta hipocrisia, sempre com interesses ocultos, como os próprios fariseus. E as palavras de Jesus daquela época servem muito bem para hoje em dia. Às vezes a gente se preocupa, claro que a gente tem que tomar conta da nossa alimentação saudável, mas às vezes a nossa preocupação tanto com o corpo nos faz esquecer da nossa alimentação espiritual, que é a principal. Porque o corpo vai perecer, isso é fato. E a gente muitas vezes se esquece do alimento, dessa convivência respeitosa com o outro, respeitando os direitos alheios. Os valores éticos estão desgastados. E as pessoas têm medo hoje de se desvelar, de se mostrar para o outro realmente como é. Parece que existe um medo de não ser aceito, de se mostrar exatamente como a pessoa é. E vive nesse mundo, construindo relacionamentos com alicerces frágeis, com angústias reprimidas, muitas vezes até com agressões. Por quê? Porque existe uma transferência emocional para essa compensação íntima. Então, é preciso, como Jesus falou, tomar conta do nosso mundo íntimo, porque é desse que a gente tem que tomar conta, para que quando a gente abra a nossa boca, que não seja para enganar o outro, para querer passar a perna no outro. Muitas vezes vilipendiando, né, ferindo o sentimento, o coração da outra pessoa. Tem uma gama de expressões humanas, de comportamentos que estão muito longe de serem legítimas, bem opostas ao que seria realmente a realidade da vida. Geralmente, a gente vê isso nesses comportamentos extremistas, né? Esses idealistas muito apaixonados. Quando a gente tem ideais
nem apaixonado e nem extremista, geralmente a gente está no equilíbrio para fazer as mudanças necessárias. Mas quando a gente entra para o extremismo, a gente só vê pessoas gritando contra qualquer assunto que for, na realidade mascarando os seus desejos subconscientes. Então as pessoas brigam por causa de política, brigam por causa de futebol, brigam por causa disso e daquilo. Então a gente vê que pessoas que não têm nobreza para exprimir o seu valor normal, entra para esse tipo de comportamento. Aquele indivíduo que é puritano fica fiscalizando a vida alheia, né? Para ver se acha uma má conduta e projeta o seu interior ali. Na realidade, ele está querendo combater numa outra pessoa aquilo que ele não se dispõe a fazer em si mesmo. Outro crítico mordaz, né, que quer ter o olhar clínico para as coisas, para as misérias dos outros, portador de insegurança pessoal. Essa é que é a verdade. Mantém um grande desprezo a si mesmo, agredindo as outras pessoas. Geralmente, também aqueles que vão para o extremismo de se identificar muito com as dores dos outros e pensar somente nos outros, também exterioriza inconscientemente um estado paranoico, desejo de chamar a atenção para si mesmo. Veja que são todos comportamentos extremistas. E a gente vê isso, inclusive aqui nas mídias sociais, isso acontecendo. Aquele que sempre racionaliza todas as coisas, começa a encontrar justificativa para os seus próprios insucessos e erros. Então, se eu não consigo realizar os meus projetos, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. E acaba sem estrutura emocional para lidar com seus próprios conflitos. Eu não estou dizendo que a gente não deva defender, sim, a ordem e todas as coisas que precisam ser feitas, mas isso não precisa ser feito com violência. Eu não preciso denegrir uma pessoa para me manter no meu lugar, para ter o meu valor. Todo mundo tem o seu próprio valor. E nós temos que ter nobreza de alma, de ser participante, sim, como Jesus era. Jesus não se calou diante dos fariseus. Eles vieram lá para criticar e levaram uma lição danada. Em outro momento ele ainda fala que eles eram como túmulos caiados, podres por dentro e todo florido por fora. E é o que acontece hoje. Acontece em nível social, na composição da nossa sociedade e no nível individual. Se todo mundo começasse a ser honesto consigo mesmo, com seus próprios sentimentos e também começar a se desvelar um pouquinho, se mostrar um pouquinho das suas fraquezas para os outros, compartilhar isto, nós teríamos realmente amizades verdadeiras. A gente percebe hoje eu percebo que muita gente vive na solidão, afastado, isolado, porque não tem amigos. Porque a rede social coloca uma situação de que todo mundo vive numa plena felicidade. Plena felicidade.
Às vezes a pessoa já está com um problema, com um conflito existencial, não está numa situação muito boa. Aí ela pega e fica rolando a tela do Instagram ou do Facebook e ela vai vendo todo mundo realizando, menos ela. E quando na realidade não é nada disso. Ninguém tira a foto chorando ou quando não está bem ou quando está descabelado ou alguma coisa assim. Então nós temos uma visão irreal da vida. É essa visão de fora. É a visão do fariseu. Quando na realidade, se a gente descontraísse, se apresentasse como nós somos, com os nossos valores e com as nossas fraquezas também. Se a gente compartilhasse mais isso, a gente não ia se sentir tão só e também não ia ser o censor das vidas perturbando os jogos das pessoas com a apresentação das nossas verdades e ficar gritando isso em todos os microfones. Até porque a gente não pode tirar a verdade de uma pessoa se você não tiver uma coisa melhor para dar para ela. Por isso que nós precisamos vigiar o nosso comportamento. Descontrair também e nos deixar identificar pelos valores grandiosos da vida. Procurar tirar essas máscaras que nós ainda insistimos em usar por causa das nossas deficiências. A gente está sempre querendo encobrir a nossa deficiência para se mostrar perfeito no mundo, para ser aceito. E não tem necessidade disso. Nós já somos maravilhosos, já porque já somos humanos. E a gente precisa começar a ter essa consciência da maravilha que nós já somos, que nós já existimos. Que a gente não precisa ser perfeito, o melhor de todos. Essa sociedade competitiva que fez com que a gente acreditasse que para a gente ser amado a gente precisa ser o melhor de todos. E não é isso que o Evangelho coloca para nós. Jesus pede aqui a sinceridade. Se a gente não tem tanto para oferecer, a gente oferece aquilo que tem. É pouco, tudo bem, mas é isso que a gente consegue. E a gente vê que quando a gente faz isso, outras pessoas começam também a fazer isso com a gente. É a prática da empatia. E a gente vai ver que tem muito mais gente, eu percebo aqui nas redes sociais, dependendo do post que a gente coloca, se fala um post sobre dor, sobre abandono, é o que todo mundo mais curte. Porque falta isso. Falta essa humanidade, essa humanização das pessoas. Porque dentro do sistema que nós somos criados, a criança já desde a pré-escola é enviada para a escola para competir, para ser a melhor. Para ser a melhor. A criança vai ser alfabetizada com 6, 7 anos e já tem grupos de mães falando que com 5 filhos já sabe ler e escrever, já faz aquela competição. E isso é ensinado no berço. A criança não é enviada à escola para ela aprender, compartilhar e viver em sociedade, mas para competir, para ser a melhor. E quando ela não consegue isso, ela vai trazer depois para o adulto toda essa frustração. E um sofrimento muito grande. Por isso, nós precisamos procurar a paz do Cristo e não do mundo. Quando eu estava vendo essa lição de hoje, que vou falar para vocês, o livro caiu aberto no chão. Eu não sabia ainda qual era o tema que eu ia fazer. Eu fui pegar um livro, ele abriu
e caiu aberto, e foi essa lição que veio para nós, que é o encontro com a realidade. E aí eu procurei refletir sobre isso, e eu tenho um livro de reflexão, de lições muito bom, que é de Emmanuel, chamado Vinha de Luz. É um livrinho pequeno, vocês estão vendo que já está até velhinho, que de vez em quando eu abro para ouvir uma mensagem, e quando eu terminei de ver essa passagem toda do Evangelho, eu abri, e a mensagem que saiu, eu vou ler trechos para vocês, porque é muito importante, ela complementa essa lição do Evangelho. Chama-se A Paz do Mundo e a Paz do Cristo. Jesus diz assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados inconsciente é a preguiça improdutiva incapaz, a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio, a dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho, a dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos, a dos vaidosos é o aplauso da ignorância, a dos vingativos é a destruição dos adversários, a dos maus é a vitória da crueldade, a dos negociantes sagazes é a exploração inferior, a dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos, a dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam da paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Essa é a paz que nós precisamos, porque é com essa paz de consciência que nós vamos nos manifestar não só aqui, nessa materialidade, nessa vida física, mas a gente vai se manifestar também em outros planos da vida. A gente pensa que por estar aqui nesse planeta, possuir um corpo físico, que a nossa vida só acontece aqui. Não. A nossa vida não acontece só aqui. Nós acontecemos em outras dimensões de vida também. Quando a gente dorme, a gente não age aqui com este corpo físico, mas nós continuamos vivendo. E nós sonhamos, e nós encontramos pessoas, e nós realizamos coisas que, na maioria das vezes, a gente não lembra. A gente só lembra o sono raso, que é o sono psicológico. Mas nós temos uma outra vida paralela com essa. E se nós não tivermos paz aqui, provavelmente não vai ter paz nenhuma também nessa outra. Se nós nos escravizamos aqui, também seremos escravizados também em outra dimensão. E se não estamos bem aqui onde nós estamos localizados nessa dimensão,
não é procurando se livrar do corpo físico, se suicidando em outra dimensão que vai encontrar uma coisa melhor. Isso também não existe. Tudo que nós carregamos das nossas emoções, nós vamos levar onde quer que nós estejamos. Seja aqui nessa dimensão ou em outra onde nós nos manifestamos. Por isso é importante que cuidemos dos nossos pensamentos, das nossas emoções e principalmente dos nossos valores. É preciso ter esse controle emocional para que a gente não fique projetando no mundo as coisas ruins que estão dentro de nós. Para que nós não tenhamos o mesmo comportamento dos fariseus, hipócritas. Tudo muito bonito por fora, mas tudo muito podre por dentro. Isso que nós precisamos cuidar. A vida e tudo que acontece na nossa vida, ao derredor de nós, começa de dentro para fora e não o contrário. Enquanto nós não amadurecermos espiritualmente, psiquicamente para essa realidade, de que toda transformação que nós queremos, ela começa dentro de nós, nós vamos continuar patinando e andando a passos de tartaruga. Trate da sua saúde emocional, trate também da sua saúde espiritual. Conhecimento é tudo. É preciso ter esse conhecimento para que a gente se movimente aqui nesse momento, aqui na Terra e aonde quer que o nosso espírito esteja. É o momento que nós precisamos adquirir uma maturidade, entrar para essa fase adulta, como espíritos imortais que somos. É preciso expandir a nossa consciência, e a consciência só pode ser expandida através do conhecimento e através do amor. Fora isso, são só caminhos, são atalhos que não vão levar a bons lugares. E não adianta a pessoa querer que outra faça um milagre para ela. O milagre, ele existe sim, e ele acontece a partir de dentro de nós. E como disse Jesus em outra oportunidade, procure o reino de Deus, que é o nosso interior, que é esse relacionamento honesto com os outros. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, para a gente existir aqui nesse plano, já foi dado. E a gente ainda não tem nem a consciência de agradecer por isso. Agradecer porque está aqui encarnado, agradecer pelos recursos que nós temos, agradecer pelo nosso pão de cada dia. Mas entorpecidos de só querer mais e mais e mais e mais. E competir e querer ser mais. Mas dentro sempre vazios, tristes, carentes e sozinhos. É esse o chamado de hoje. Vamos procurar viver essa realidade que começa dentro de nós. Sermos mais honestos nos nossos relacionamentos também. Ser mais verdadeiros. Porque se a gente começa a fazer isso, é essa projeção que nós vamos colocar no mundo. Vamos ser mais nobres no nosso comportamento, sem descer, sabe, a agressividade vã, a nos tornarmos pessoas intragáveis, briguentas. Se a gente começa a praticar esse auto-amor e esse auto-cuidado com a gente mesmo, com certeza, tudo e todos que estiverem ao nosso redor vai também receber essa influência salutar. E é o que eu espero, é o trabalho que a gente tem feito. Eu tenho feito, procuro fazer a cada dia. Procuro ensinar a fazer isso a cada dia através do Evangelho, através dos atendimentos psíquicos, através do atendimento fraterno na apometria, de todas as formas possíveis.
Mas para fazer isso, eu também tenho buscado o meu aprimoramento. E ele nunca cessa. Nós ainda sabemos muito pouco. O estudo, ele nunca cessa. Então, vamos procurar nos dedicar àquilo que realmente importa. Entender o mecanismo da vida, o porquê de estarmos aqui. Quem somos nós? Quem somos nós? Porque a vida não pode ser só nascer, estudar, trabalhar, produzir e morrer e pronto. Tem muito mais significado do que isso. E eu espero que esse evangelho tenha tocado aí o seu coração, o seu entendimento principalmente. Sabe, que a gente precisa tirar essas máscaras e perder essa vergonha, entre aspas, de mostrar realmente quem nós somos. Nós somos o que somos e somos lindos porque somos únicos. Não tem outra pessoa igual a você, igual a mim no universo. Então vamos viver essa realidade, a nossa realidade. Cada um de nós é como uma planta que está plantada no seu lugar de ação. Que nós possamos fazer o nosso melhor onde nós fomos plantados. É o que eu espero do fundo do coração de todos nós, para que a gente possa realmente construir aqui um lugar melhor para a gente viver. Respeitando a nossa casa planetária, que nos recebe, que nos empresta um pouquinho de si, para que a gente possa se expressar aqui na matéria e fazer a nossa evolução espiritual. E nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por esse ensinamento, por essas palavras, e pedir a Ele que nos ajude para que nós tenhamos sempre firme dentro de nós esse propósito de aprender, de nos melhorar, que Ele possa, como nosso irmão maior, nos ajudar nessa caminhada, através do conhecimento, através do amor, através da convivência. Que o seu amor possa se derramar sobre todos nós nesse momento, abençoando cada lar aqui representado, de todos os que estão ouvindo ou que vão ouvir esse evangelho, porque o Senhor está sempre no meio de nós, está sempre nos olhando e cuidando. E quando nós decidimos ir pelo caminho do bem, todas as forças do universo se movimentam para nos ajudar. Que a gente procure fincar a nossa vontade nesse propósito de aprender, de servir e de amar. Obrigado, Senhor, por mais esse evangelho, por mais esse dia, abençoando mais essa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Graças ao nosso Mestre Jesus, graças a vocês que ficaram aqui até o fim do Evangelho. Não esqueçam de curtir quando o Evangelho vai lá para o feed. Compartilhe também com outras pessoas. A gente vai aqui devagarinho, com um trabalhinho de formiguinha, fazendo aqui a nossa parte. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana, muito abençoada. Que Deus abençoe a todos nós e nos proteja principalmente das nossas imperfeições que ainda precisam ser vencidas dentro de nós. Tá bom? Um grande beijo, até a semana que vem, se Deus quiser, às 21 horas, na segunda-feira, com o nosso Evangelho Online. Até lá!